Um dia os girassóis hão de florir. Um dia os girassóis hão de florir. O que eu desejo pra mim, eu desejo também a você. Se eu quero a paz pra mim, eu quero também pra você. A felicidade, a alegria, a tranquilidade, a harmonia. Eu quero pra mim e pra você também. Eu quero pra mim e pra você também. Novos tempos, novos dias, novas alegrias. Novos tempos, novos dias, novas alegrias. Quero e pra você também. Eu quero pra mim e pra você também. Um dia
Olá, amigas, amigos, colaboradores, participantes, caros internautas, sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz. Estamos aqui em Brasília, Distrito Federal, nesse momento de pandemia, usando os recursos da tecnologia para chegar até os corações que tanto necessitam, né, dos nossos trabalhos, da mensagem do Cristo. Queremos inicialmente agradecer a nossos irmãos, nossa irmã Eugênia e Edilson, que nos trouxe a música, que nos ambientou e equilibrou já o nosso trabalho de hoje para iniciar a nossa palestra. Queremos também pedir ou colocar que cada um de vocês, se assim sentirem interessados, coloque uma garrafinha de água, já para ir frutificando. Enquanto nosso irmão faz a palestra, os nossos amigos espirituais vão colocando ali, em cada uma delas, os remedinhos, né, para nós. Antes de passar a palavra para o nosso irmão Marcos Bragato, nós vamos fazer, então, a nossa prece de início. Pedimos a todos que façam uma breve concentração, eleve o seu pensamento a Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, para que, nesse momento, possamos nos tornar receptíveis à palavra do nosso amigo, que virá trazer um tema do Evangelho para todos nós. Que os nossos corações possam estar acessíveis, possam estar benevolentes para receber a mensagem, mas que, sobretudo, possamos tentar colocá-la em prática. Abençoa nosso irmão Marcos, que é o expositor da noite de hoje, que ele possa estar inspirado pelos seus protetores, seus mentores, seu anjo guardião, para trazer aquelas palavras que todos nós precisamos para esse momento. E assim, Senhor, com a tua paz, com a tua luz, nós damos por aberto a palestra de hoje na tua paz. Que assim seja. Então, com muita alegria, nós recebemos nosso amigo, irmão, colaborador da Federação Espírita Brasileira, no qual nós temos a honra, a alegria de trabalhar juntos, né? É uma grande alegria ter-os, né, como companheiro de trabalho. E hoje vai nos trazer o tema escolha das provas, né? Interessante esse tema. E eu falei para ele, depois que eu terminar a palestra, eu vou, então, já fazer a relação aqui das provas que eu vou escolher, né, Marcos? Tá certo. Então, Marcos, aí, né, a palavra está com você, 30 minutos, fica à vontade, a casa é sua. Um abraço. Boa palestra. Ok. Obrigado, Luiz. Agradeço aí pelo convite, da minha parte também. É muito bom podermos trabalhar juntos, né? Isso realmente é uma característica, né, da seara espírita, né? Nós temos a possibilidade desses trabalhos num clima de fraternidade, de muito amor, de compreensão, apesar das nossas imperfeições, né, que ainda são muitas, mas a gente sente esse clima, né, de acolhimento, e isso é uma característica mesmo do CEAL. Sempre que eu estou também no CEAL, eu me sinto muito acolhido, né, e é assim que nós seguimos, né, nas nossas casas espíritas, é assim que deve ser, né. Bom, boa noite a todos, né, a todos os colaboradores também do Centro Espírita André Luiz. É uma alegria, né, estarmos aqui novamente para conversarmos um pouco sobre esse tema de hoje, que é a escolha das provas. Esse tema, ele tem uma correlação muito grande no Evangelho com o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, quando nós vamos encontrar lá causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado. Isso vai ter uma relação muito grande com esse tema, né, da escolha das provas. Nós vamos iniciar trazendo uma reflexão da questão 258 de O Livro dos Espíritos. Então, ali Kardec faz a seguinte pergunta, né? Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos dizem, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente vê aqui que os espíritos colocam que nós, então, enquanto no mundo espiritual, na erraticidade, no intervalo entre uma encarnação e a outra,
nós então temos a oportunidade de fazer essa avaliação, claro, desde que nós estejamos, né, em condições de fazê-la. Nós sabemos que tudo é relativo nessa nossa escala progressiva. Então, nós vamos ter também situações de espíritos que, porventura, não estejam equilibrados, não estejam em condições, né, serão auxiliados, com certeza, nesse processo. Mas aqui os espíritos estão colocando aqueles que estão em condições medianas, vamos dizer assim, né, e que então têm a oportunidade de escolher o gênero das provas por que vão então transitar aqui na vida terrena. E aí nós já, com os espíritos já nos dão uma sinalização de que nós não estamos de férias aqui na Terra, né? Nós estamos aqui por um propósito, nós estamos aqui por um motivo maior, né? Até porque que se estivéssemos em férias aqui na Terra, né, poderíamos até nos perguntar por que não escolhemos, né, de repente, um mundo mais, né, mais adiantado para passarmos as nossas férias, né? Como se diz aí, um resort um pouco, né, mais assim adiantado e tudo mais. Isso já é uma prova de que nós não estamos aqui em férias, né? Nós realmente estamos aqui por uma bênção divina, que é uma nova oportunidade na matéria, para que nós possamos então dar continuidade à nossa caminhada evolutiva e dentro daquilo que nos é necessário. Isso é muito importante, né? E aí também surge aquela questão, mas será que eh, tudo que a gente programa, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente elabora no mundo espiritual, pensando na próxima existência terrena, nós vamos cuidar de todos os detalhes, ou seja, tudo aquilo que vamos passar já está programadinho, tudo estabelecido. Os espíritos vão responder na questão seguinte, que os acontecimentos secundários, né, eles se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas, né? E que previstos mesmo são só aquelas situações, o gênero das provas, aquilo que realmente vai impactar na nossa evolução, né? Então, não é tudo, existem detalhes que vão ser decididos quando estivermos aqui. Eu estava imaginando, quando eu li essa questão, é como nós, assim, num dia de calor, pensamos em tomar um sorvete. Então a gente já começa a imaginar que vamos à sorveteria, né? E a gente já começa a viajar, né, na nossa mente, que sabores que nós vamos pedir, né, que nós mais gostamos. E aí nos dirigimos para a sorveteria, mas quando nós chegamos lá, a gente vê aquela infinidade de sabores expostos assim no balcão e a gente começa a ficar na dúvida. Aquilo que a gente tinha programado, né? Não, eu vou tomar um sorvete de chocolate com abacaxi. Chega lá, a gente vê que tem lá 50 sabores de sorvete e aquilo começa já a mexer com a nossa cabeça, né? Nós começamos a pensar, será que eu mantenho que eu pensei, será que eu arrisco alguma coisa diferente aqui, um sabor novo, né? Então, os detalhes, como os espíritos dizem, nós vamos decidindo ao longo da nossa existência. Então, muitas vezes ocorre realmente de nós programarmos, né, a nossa trajetória, mas às vezes pegamos alguns desvios quando estamos aqui na Terra, né? Por exemplo, há pessoas que perguntam assim: mas então se eu programei vir para a Terra e casar com tal pessoa e ter uma jornada então até aquela pessoa, e se eu chegar aqui de repente, antes de encontrar aquela pessoa, eu me enamoro de outra pessoa e caso antes com outra pessoa, pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque não existe um determinismo, né? O nosso livre-arbítrio, ele vai ser sempre respeitado, né, por Deus, né? Isso faz parte das leis maiores. Então, por conta do nosso livre-arbítrio, pode ser que o nosso plano original venha a sofrer algum desvio no seu curso, né? Como pode ser que não ocorra o desvio, né?
Então, assim, o importante é que nós estejamos cientes da importância de nós estarmos aqui encarnados e fazermos o nosso melhor, independente se aquele é o nosso plano A, se aquele passou a ser o nosso plano B. Tem pessoas que têm plano C, D, E, F, né? Às vezes casam várias vezes e assim acabam, por exemplo, aquela atriz Elizabeth Taylor casou acho que 8 vezes, né? Então, vários planos aí, pode ser que talvez algum deles estivesse programado, né? Isso pode ocorrer porque vai por conta também do nosso livre-arbítrio, né? E também a nossa maturidade espiritual. Nós sabemos que nós ainda somos espíritos que ainda temos muito a crescer, tanto em conhecimento, em moralidade, e também no nosso amadurecimento do senso moral, né? Principalmente. Então, isso pode acontecer, esses desvios ao longo do caminho, né? Uma outra questão interessante que tem lá no Livro dos Espíritos diz respeito à questão, porque como a gente falou do livre-arbítrio, mas e naquele início da nossa caminhada, quando o espírito ainda é simples, ignorante, que não tem experiência, né? Ele, então, ele vai escolher uma existência, mas ele ainda não tem aquele discernimento, né? Os espíritos vão dizer que nas nossas encarnações, ainda quando nós ainda somos muito inexperientes, que nós temos, então, o auxílio, né, dos benfeitores espirituais. Deus supre a nossa inexperiência, como nós fazemos com as crianças, né? A criança pequenininha, a gente também não pode deixar ela fazer tudo o que ela quiser, né? Ela não tem o discernimento, ela não tem o senso de muitas coisas, né? Então nós precisamos sempre estar ali amparando, auxiliando, e assim Deus faz também com o espírito que está nessas primeiras experiências terrenas ou, né, no seu processo evolutivo e que ainda é mais inexperiente, né? Então, essa programação então que nós fazemos, né? O que nós vamos então escolher? Quais as provas que nós vamos escolher? Geralmente, quando a gente está na escola, o José Luiz é professor, deve ter vivido muito isso na sua jornada como professor. Os alunos, de preferência, eles querem as provas mais fáceis, né? Assim, eles querem que não complique demais, né? Que, de preferência, se puder trocar a prova por um trabalho em grupo, melhor ainda, né? Mas essa é a nossa visão da nossa mais terrena, né? E mais também da nossa inexperiência e imaturidade espiritual. Porque na realidade, quando nós estamos no mundo espiritual, a nossa visão é diferente. Que provas que nós vamos escolher? Quando nós estamos fora da matéria, nós temos uma percepção muito maior das nossas necessidades, das nossas reais necessidades, né? E o espírito, então, na questão 264, os espíritos vão nos dizer que o espírito escolhe, né, a prova de acordo com a natureza de suas faltas, né? Porque isso é que vai fazer com que ele progrida. Então, fora da matéria, nós temos essa visão mais ampla e pedimos, então, para escolhermos, né, as provas que realmente vão nos proporcionar maior progresso. Agora, depois que nós encarnamos, então começamos esse processo de passar por nossas provas, mas quando chegamos aqui, muitas vezes, temos, assim, muitas vezes vontade de cair fora, né? A gente às vezes acha que a prova está muito dura, está muito difícil, mas na realidade ocorre também essa bênção do esquecimento, porque se nós fôssemos nos lembrar de tudo que fizemos no passado, nós teríamos muitas dificuldades, né, com essas lembranças, porque nós ainda não temos uma estrutura, né, espiritual, moral, para suportar os erros todos os erros que cometemos no passado. Então, esse esquecimento, ele é providencial para que a gente possa, então, aqui, em contato com os outros espíritos, com quem tivemos já outras experiências também no passado,
para que nós possamos recomeçar, né? Reatar vínculos do passado sob novas bases, ou seja, sobre um esquecimento temporário, para que a gente possa, então, exercer o nosso livre-arbítrio isento das influências do passado. Porque imagina se nós nos lembrássemos, né, no nosso núcleo familiar, que nós nos prejudicamos no passado, isso poderia nos trazer, poderia não, com certeza nos traria muitas dificuldades, né? Nós já não olharíamos para esses nossos irmãos com o mesmo olhar, né? Nós sentiríamos vergonha, muitas vezes, do que fizemos, ou poderíamos ter sentimentos ruins, né, quando descobríssemos o mal que eles teriam nos feito. Então, tudo isso causaria muitas dificuldades. Então, o esquecimento do passado é providencial. Então, quando estamos aqui, em pleno curso das nossas provas, é muito importante que nós agradeçamos a Deus por essa oportunidade e muitas vezes, naqueles momentos mais difíceis, nos lembrarmos de que as provas mais difíceis, né, podem ser também expiações, então, né, correções de débitos passados, mas podem ser provas também difíceis que nós tenhamos pedido, mas que muito nos ajudarão na perspectiva, no ponto de vista do espírito. É que quando nós estamos na matéria, o nosso ponto de vista é mais terreno, né? Então, por isso que às vezes a gente sente vontade de fugir das provas. Mas se nós nos lembrarmos que somos espíritos, né, imortais, em evolução, e que aquela prova vai nos trazer um resultado positivo para o nosso progresso, para o nosso amadurecimento, isso faz com que nós suportemos essas dificuldades, né, com mais paciência, com mais resignação, com mais tolerância. Passamos a conseguir, encontramos forças que nem imaginávamos que tínhamos, né? Quando nós, então, conseguimos olhar sob o ponto de vista do espírito, e não do ponto de vista meramente do mundo terreno, né? Nós temos um caso relatado na obra O Céu e o Inferno, que é muito interessante. Ele é um espírito que viveu na cidade de Vilna. A cidade de Vilna é a capital da Lituânia. E é muito interessante, ele consta na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, naquelas evocações de Kardec, no item Expiações Terrestres. E esse espírito, o nome dele é um pouco difícil, eu nem sei se eu vou falar corretamente aqui, mas é Zimmel Slisgow, né? Então, ele, durante essa sua experiência terrena, ele foi um israelita, né, que viveu em Vilna, durante aproximadamente 60 anos. Foi o tempo dele aqui na Terra. E ele desencarnou em maio de 1865, e Kardec faz a evocação desse espírito um mês depois, em junho de 1865. Então, a gente vai ver que esse espírito não é um espírito atrasado, porque se em um mês, né, ele já estava em condições de ser evocado e de ter um diálogo na Sociedade Espírita de Paris, no nível que é esse diálogo, a gente vai perceber que é um espírito que aproveitou muito bem a sua experiência terrena. E como que Kardec ficou sabendo dele? Ele chamava muito a atenção porque ele era um homem pobre, em termos de posses materiais, né? Ele, então, viveu uma vida muito pobre, mas ele ajudava muito as pessoas, né? E essa pobreza dele, essa vida, então, que ele tem aqui na Terra, tinha causas anteriores, que a gente vai encontrar lá no Evangelho, causas anteriores das aflições, né? E aí ele conta para Kardec essa história, resumidamente a história dele, e que eu vou resumir ainda mais aqui, mas vale a pena, depois fica a sugestão para leitura. Ele, então, ele reencarna nessa cidade de Vilna. Vilna é uma cidade que antes do Holocausto, né, antes da Segunda Guerra Mundial, era conhecida como a Jerusalém da Europa, porque era uma cidade que tinha recebido
uma quantidade muito grande de judeus, né? E ela foi assim batizada como Jerusalém da Europa por Napoleão, quando Napoleão faz a campanha até a Rússia, e ele para nessa cidade de Vilna, e ele fica impressionado com a quantidade de judeus que havia na cidade. E ele então batiza a cidade como a Jerusalém da Europa, e assim ficou conhecida. Depois vem o Holocausto, né? Os judeus são, todos nós já conhecemos a história, né? A triste história. Mas esse israelita, então, vivia na cidade de Vilna, e ele nasceu numa família que era bastante simples, eram pobres, né? Mas o pai dele era muito avaro, né? E ele era tão assim avaro, né? Que ele buscava sempre, colocava tanto foco na aquisição de bens materiais que ele esqueceu um pouco da criação, de cuidar do exímio, né? Porque esse espírito, quando encarnado, a mãe dele desencarnou quando ele ainda era criança, e ele passa a ser cuidado pelo pai e pelos irmãos. Mas o pai, nessa ânsia por adquirir bens materiais, acaba de, praticamente delegando, né, relegando a criação do filho para um tio que o explora bastante, como em trabalhos assim, cuidava dele, mas explorava muito ele na parte do trabalho infantil. De forma que ele tem uma vida bastante difícil, né? Mas é interessante que essa vida difícil que ele tinha relação com o passado. Ele relata que ele havia sido, num tempo bastante mais remoto, ele havia sido um rei, um príncipe soberano, e que era muito rigoroso, um algoz, né, um déspota, e ele cobrava impostos até da mendicância. Os mendigos pagavam impostos no reino dele. E ele não permitia que ninguém progredisse. Se alguém progredisse um pouco, ele ia lá e tomava os bens daquela pessoa para que todos permanecessem na mais absoluta miséria e dependessem dele, né? Quando ele desencarna, ele conta que ele teve muitas dificuldades no mundo atual. Ele ficou na erraticidade por 350 anos, né? Na erraticidade, e ele conta como que foi esse período, e depois, então, desses 350 anos, ele tem a oportunidade de, ao longo desse tempo, se equilibrar, né, e compreender, então, as suas reais necessidades. E aí, então, ele é também orientado a vir nessa encarnação, onde ele reencarna nessa família pobre, sem a mãe já desde o início, sendo explorado pelo tio, né? E de forma que em poucos anos também desencarna o pai dele e os irmãos dele. E os irmãos já tinham filhos, então, além da família toda desencarnar, ele ele assume a criação dos dois sobrinhos, né? Só que o que ele ganhava do trabalho dele não era suficiente, então ele começa a mendigar, ele começa a pedir. Em pouco tempo, os dois sobrinhos também desencarnam e ele fica só, mas ele nunca assim se revoltou com essa situação. E quando ele então não tinha mais os sobrinhos para criar, ele decide se dedicar aos órfãos, né? E às viúvas. Incrível, né? Os órfãos e as viúvas desde o tempo lá, né? Dos hebreus e tudo mais, sempre em dificuldade, né? E nessa encarnação, então, ele continua a mendigar para justamente aquilo que ele conseguia, ele auxiliava viúvas e órfãos. E quando a sociedade começou a perceber que ele realmente aplicava aquele recurso, começaram a ajudá-lo cada vez mais. Então, entre os 30 e os 60 anos, ele desenvolve essa atividade, né, de caridade, de doação, porque tudo que ele pedia, na verdade, não era para ele pedia para os outros, né? Tudo isso por conta dessa programação, né, que ele pôde fazer. Inclusive, ele conta que o fato dele ser israelita foi ele que pediu para vir como israelita, porque os israelitas eram também desprezados etnicamente. Então ele falou: não, eu vou como israelita,
porque eu quero avançar mais depressa na minha evolução, então eu quero colocar mais um ingrediente aqui que vai me fazer trabalhar o meu orgulho, né, as minhas imperfeições. Isso, então, de acordo, né, com a questão 264, quando o espírito escolhe de acordo com as suas reais necessidades. E aí a gente vê a importância do autoconhecimento, né, que nós todos possamos realmente lembrar que estamos aqui na Terra por um motivo e que estamos aqui para progredir, né, e buscarmos realmente identificar em nós quais são as nossas reais necessidades, quais são as nossas tendências, quais são as nossas dificuldades. É com o perdão, né? É com o orgulho, né? É com muitas vezes o egoísmo. A gente sabe, né? O Espiritismo nos traz como as duas maiores chagas o orgulho e o egoísmo, justamente a antítese, né? Da humildade e da caridade, que nós então precisamos sempre buscar fazer esse esforço, né, para nos melhorarmos a cada dia. Então, esse exemplo do israelita que Kardec, então, invoca, né, evoca, na verdade, aqui no livro O Céu e o Inferno, é muito interessante essa história. Eu, assim, recomendaria até que vocês lessem, porque eu pulei uma parte importante aqui da história, que são esses 350 anos na erraticidade. Ele conta muito mais coisas que aconteceram lá, então fica aqui a sugestão para essa leitura, né? E então a gente vai observando que nós nos programamos, né? E tudo aquilo que nós passamos, assim, que são realmente significativos na nossa existência, muitas vezes fomos nós que escolhemos. Então não faz sentido nós reclamarmos, né, da vida, nós ficarmos nos lamentando, nós ficarmos murmurando, né, por conta das dificuldades. Porque essas dificuldades, na realidade, são as nossas oportunidades de crescimento, né, em todas as frentes, né? Então, muitas vezes o espírito pede para vir pobre, como no caso que nós vimos, mas às vezes o espírito pede para vir rico também, porque a riqueza também é uma prova das mais difíceis, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que alguns dos comentários colocam até a riqueza como uma prova mais difícil, né? Por quê? Por conta das nossas dificuldades morais, né? Das nossas imperfeições. Então, a riqueza nos abre muitas portas, tanto para o bem como para o mal, né? Somos recebidos em todos os lugares, mas nunca sabemos se realmente estão interessados na nossa, né, companhia ou se naquilo que trazemos, né, muitas vezes nas posses aí da matéria. Então, é uma prova bastante difícil também. Outros pedem para vir com problemas de saúde, outros pedem para vir com provas da beleza, também muito difícil, né? Então, cada um vai fazer a sua escolha, né? Claro, contamos também com a ajuda dos benfeitores espirituais, que nos aconselham, né? Que nos orientam nessa programação, para que a gente então possa trilhar aqui, né? No mundo terreno, fazendo um bom proveito da nossa existência. Então, é importante que a gente caminhe atentamente a essas oportunidades. E qual que é o nosso destino? Qual que é a nossa meta final? É nos tornarmos o quê? Espíritos puros, né? Espíritos de primeira classe, como consta lá no Livro dos Espíritos, naquela escala espírita, né? Então, lá eles colocam, são espíritos que já atingiram, né, a perfeição que é possível, né, para nós, né? Nós nunca seremos Deus, Deus é um só, né? Deus é o Criador, nós somos as criaturas, né? Ele que nos criou. Mas nós podemos chegar a uma perfeição como Cristo, como aquele que já não tem mais a influência da matéria. Então nós vamos passando pelas sucessivas encarnações, passando pelas provas, né? Pelos nossos testemunhos,
também pelas expiações, por conta dos nossos equívocos ao longo das nossas escolhas, né, das nossas decisões, nem sempre acertamos, mas o nosso destino qual que é? Chegar à condição de espíritos, né, espíritos puros, espíritos que quando chegarmos nessa condição, não seremos aqueles que vamos ficar tocando a lira, nada disso, né? Vamos trabalhar muito, porque como Jesus disse, né, meu pai trabalha até hoje e eu também. Ou seja, quanto mais evoluímos, mais vamos valorizar as oportunidades de trabalho em favor de todos aqueles à nossa volta, de todos aqueles que necessitarem, né? Então, nesse processo de evolução, assim, para a gente finalizar, é muito importante que nós caminhemos atentos, que nós caminhemos com fé, né? Com fé, com essa confiança absoluta em Deus, em Jesus, né? Sabedores que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Jesus nos disse que nenhuma ovelha se perderá. O que muda é uns chegam mais depressa e outros um pouco depois, né? Porque cada qual vai no seu ritmo, cada qual vai exercendo o seu livre-arbítrio, fazendo as suas escolhas. E é importante que assim seja, porque é uma conquista individual, né? Então nós recebemos todos os recursos, temos todas as condições, fazemos o nosso planejamento, mas a caminhada é conosco. Cada um de nós precisa, né? Como disse o Cristo, que cada um tome a sua cruz, né? E venha após mim. Ou seja, nós precisamos, é a nossa parte, é o que nos cabe, é fazer essa caminhada, né? Então que nós tenhamos muita fé, muita confiança nas nossas escolhas, nas nossas experiências, né? Mas sobretudo busquemos aquela fé verdadeira, né? Porque muitas pessoas pensam que fé é acreditar, mas fé vai muito além de acreditar. Fé, na realidade, qual é o nosso grau de comprometimento com aquilo em que acreditamos. Então, quando nós nos comprometemos com o Cristo, quando nós nos comprometemos com as leis divinas, isso é a fé. É o quanto nós estamos dispostos a nos entregarmos, a nos sacrificarmos por essa causa, né, maior, né? E como disse Jesus no Evangelho, naquele capítulo A Fé que Transporta Montanhas, voltando ao Evangelho, quando os discípulos, né, chegam para Jesus e dizem que eles dizem que não puderam expulsar o demônio, e aí eles perguntam, mestre, por que nós não pudemos expulsar o demônio? E ele diz, por causa da vossa incredulidade, né? E ele disse mais, que se eles tivessem, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, dirias para essa montanha, né, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, né, e nada vos seria impossível. O que são essas montanhas, se não as nossas imperfeições, as nossas dificuldades? Então, que nós possamos caminhar com fé, com confiança, transportando as nossas montanhas, as nossas imperfeições, para que possamos chegar, né, avançar na nossa caminhada evolutiva, mas comprometidos com o Cristo, comprometidos com essa causa maior, comprometidos com essa doutrina de luz que tanto nos esclarece, que nos ilumina, né, para que nós possamos também exercer não só a nossa caminhada, mas caminharmos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, por todos os recursos que Ele nos oferece, e a fazermos a nossa parte, né, é o mínimo que nós devemos fazer diante do muito que Ele nos proporciona. Então, que possamos levar essas reflexões conosco, suportarmos bem, de forma resignada, com coragem, com fé, com confiança, com amor, as nossas provas, para que a gente possa terminar essa existência e sairmos daqui vitoriosos perante nós mesmos, né? Porque é isso, nós não estamos aqui para nos compararmos com ninguém, a não ser conosco,
nessa nossa caminhada evolutiva. Então, irmãos, gostaria de deixar essas reflexões. Que Deus nos abençoe a todos e muita paz para todos nós. Obrigado. Marcos, nós agradecemos essas palavras maravilhosas, muito esclarecedoras, né? E que nós precisamos de conhecer tudo isso. Como você bem disse, nós às vezes esquecemos dos nossos compromissos, não é? E aí o Chico Xavier tem uma frase que ele diz assim, que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Ou seja, nós chegamos aqui e esquecemos. Quando nós retornamos, nós vamos falar assim, nossa, tanta coisa que eu devia ter feito e não consegui fazer. Então, agradecemos a você pelas palavras, que foram muito boas. Essa questão está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Capítulo 6, né? Não, é 5 mesmo, né? É o 5, isso. Aflitos. Então, podemos fazer uma leitura, ler também aquela questão do livro Céu e Inferno, e é isso. Então, agradecemos mais uma vez a você, Marcos, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, e pelo convite que você aceitou, assim, né, daquela maneira, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Zé. É uma grande alegria. E logo, logo você estará conosco novamente, se Deus quiser. Um grande Obrigado, abraço. Zé. Um abraço. Grande abraço para vocês também, e agradeço a oportunidade. A gente sabe que o acaso não existe, né? Então, sigamos aí, né? Com essa confiança. Pois é. Então, muito obrigado. Um abraço para você. Então, meus amigos, meus irmãos, nós vamos, então, já encaminhar para o encerramento. E antes de fazer a nossa prece, nós gostaríamos de lembrar que nós temos nas nossas palestras no domingo, às 17 horas, e também nas quartas-feiras, às 19h30. Então, todos estão convidados a acompanhar. Aqueles que não puderem acompanhar ao vivo, né, podem acompanhar depois nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Agradecemos mais uma vez o Marcos pela presteza, pela disponibilidade e pelo seu conhecimento, né, que nos trouxe grandes esclarecimentos. E também agradecemos a você, caro amigo internauta, que esteve conosco. Muito obrigado, muita paz. E vamos então agora fazer o encerramento com a prece. Convidamos a todos a, mais uma vez, a levar os pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, nosso irmão maior, para que nesse momento possamos agradecer por essa oportunidade bendita de aqui estarmos, mesmo com uma pandemia, mas estamos juntos através da tecnologia. Temos que agradecer mais uma vez e pedir a Deus que nos conceda mais oportunidades de estudo, de trabalho, de palestras. Abençoa nosso amigo Marcos, que veio aqui nos trazer os seus ensinamentos, e continue cada vez mais buscando, estudando, pesquisando, para que assim possa elucidar, tirar nossas dúvidas. Abençoa nossa casa, André Luiz, abençoa todos os trabalhadores dessa casa, abençoa todos os nossos participantes, as pessoas que vêm procurar nossa casa, e que devagarzinho, com a bênção de Deus, nós vamos retornando aos nossos trabalhos presenciais. Que Jesus nos abençoe, uma boa noite a todos, e que fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.